Avatar: O Caminho da Água já está nos cinemas e hoje eu vou dar a minha opinião sincera sobre o que eu achei desse filme, se é pior ou melhor que o primeiro, se tem cena pós-crédito, se vale a pena você assistir e muito mais. E nessa primeira parte do vídeo não tem spoilers, então fique tranquilo e vamos lá. Eu sou o João Ricardo, seja mais do que bem-vindo a Raio Filmes e bora falar sobre essa sequência que estreou depois de 13 anos do primeiro filme. E essa sequência chega com uma baita responsa, porque Avatar 1 foi tão bem recebido em 2009 que até hoje é a maior bilheteria do cinema. O filme arrecadou mais de 2,9 bilhões de dólares. É, galera. Então, Avatar 2: O Caminho da Água vem com tudo para superar ou tentar chegar perto do sucesso do primeiro filme. Será que consegue? Vai escrevendo aqui nos comentários. Bom, quero aqui começar falando sobre os gráficos do filme. Sensacional, né? Não tem nem o que falar de tão lindo que tá o negócio. Só de ver o trailer, você já tem uma noção do que vai vir aí, né? Do gráfico, o nível do gráfico, como é que tá. E o negócio tá muito bom. Tá muito bom. Superou o primeiro, obviamente, depois de 13 anos, com certeza a tecnologia evoluiu e com isso Avatar 2 também evoluiu os seus gráficos. O primeiro já era bom demais, né? O segundo, então, tá incrível. Nossa, sério, eu não tenho palavras aqui para dizer o quão eu gostei desses gráficos. E também, principalmente, as cenas que eles estão molhados, eles estão na água. Nossa, é real demais. Parece que é tudo ali real, parece que existe esses avatares. Esses personagens existem de verdade. Essa é a sensação que eu tive, e não que era tudo por computação gráfica. A história do filme é muito boa, ela conseguiu inovar, né? Porque o primeiro filme ele tem começo, meio e fim, ele fecha ali, nem precisava ter uma sequência pela própria história do primeiro filme, porque ele já fecha lá no próprio filme, no primeiro. E a sequência, com toda a responsa que eu acabei de falar, que carrega do primeiro filme, tinha que superar, né? Não dava pra fazer uma sequência 13 anos depois, da maior bilheteria do cinema, e fazer uma coisa meia boca, uma história que né, que ninguém ia curtir, ou que não chegava aos pés do primeiro filme. E não, eles conseguiram, sim, superar o primeiro. Pra ser sincero aqui, superou as minhas expectativas. Eu fui no cinema, não tava esperando ser melhor que o primeiro, e ó, pra ser sincero, ele foi muito bom. Eu acho que empata com o primeiro em termos de história, porque praticamente todo o primeiro filme de alguma franquia é o melhor, não em todas, mas o primeiro, porque ele apresenta o universo, ele apresenta os personagens, a história, inclusive agora falando especialmente do Avatar 1, é muito boa, né? É uma inovação essa história. E aí, no Avatar 2 também foi sensacional. Eu acho que fica, sobre história, fica muito parecido ali os dois filmes. Os gráficos, obviamente, o 2 superou. É uma história emocionante que envolve muito a família, né? Ele começa a fazer aquela separação. No primeiro filme, ele quer sempre os personagens, a história em si. O Jake, ele quer salvar todos os avatares, né? Toda a população, toda a comunidade. E aí nesse segundo filme ele percebe que ele tem que salvar a primeira família dele, para depois ele poder salvar os outros que habitam com ele. E é mais ou menos isso que acontece. Ele se dedica muito à sua própria família, que agora eles têm filhos, né? Isso foi muito legal, que eles expandiram o universo de Avatar por esse lado também. E tem coisas na história que eu não vou falar aqui para não dar muito spoiler, que eles expandem sim o universo de Pandora e o universo da própria franquia de Avatar. Nesse segundo filme também tem começo, meio e fim. Você consegue entender o motivo de cada coisa acontecendo, você consegue entender o porquê aquele personagem quer fazer aquilo, né? Como que ele vai fazer aquilo. Você tem muito claro os objetivos de cada personagem, você consegue entender. Isso é muito bonito, né? Porque é um filme de mais de 3 horas de duração, acho que 3 horas e 10, e você não se perde, você lembra, putz, aquele personagem faz tempo que não aparece, mas ele falou que ia fazer tal coisa, ele ficou de fazer tal coisa, então eu vou esperar ele fazer. Você lembra, você não esquece do cara. Então, e depois ele vai lá e faz aquilo que ele tinha falado no começo do filme, ficou um tempo sem aparecer, ele volta. Então, são várias histórias que vai se abrindo, vários personagens novos que aparecem, personagens antigos que retornam, né, inclusive com os mesmos atores, as mesmas atrizes. Isso é uma das coisas mais incríveis quando acontece essas sequências depois de anos e anos.
eu gosto muito quando trazem de volta o mesmo elenco para interpretar os mesmos personagens numa sequência que foi feita anos depois. Eu acho isso muito incrível, parabéns por trazerem os personagens e os atores, as atrizes de volta. O James Cameron obviamente voltou também na direção e no roteiro também, porque senão não ia ter graça, né? O cara é o criador, ele tinha que voltar. E a história ela não se perde. Como eu acabei de falar, ela tem começo, meio e fim, e ela sabe a hora de terminar. Tem aqui um personagem novo, né? Tem vários personagens novos, mas eu quero aqui destacar o personagem Spider, que é um ser humano que vive em Pandora, que é como se fosse um avatar. E ele, né, na parte com spoilers eu vou falar, ele é um personagem muito importante pro filme e acredito que ele vai ser explorado em outros filmes, porque Avatar já foi confirmado, né? Avatar 3, Avatar 4 e Avatar 5, se bobear vai até o 8, né? Mas realmente esse personagem, ele veio pra somar. Agora vamos para a parte com spoiler desse vídeo. Se você não quer ver, fique tranquilo e clique nesse card que eu fiz um vídeo sobre as curiosidades de Avatar 1, que ó, eu tenho certeza que a maioria delas você não sabia. Então se você não quer spoiler, clica nesse card agora. Se você quer ouvir os meus spoilers, fique até o final desse vídeo comigo. E quem não quer o spoiler e quem quer spoiler, deixa o seu like agora. É nóis, valeu. Uma coisa que eu achei muito incrível nesse filme, o Coronel, o vilão do primeiro Avatar, ele voltou. Gente, vocês têm noção do que está acontecendo? Quem assistiu Avatar 1 sabe o tamanho do personagem do Coronel, tudo que ele fez, e ele morre no primeiro filme, né? No final do primeiro filme. Aí você fica pensando, tá, como assim? É tipo história em quadrinho, mata o personagem e depois ele volta na sequência. Então, eu achei que ia ser mais ou menos isso, fiquei meio confuso no começo do filme, mas eles conseguiram explicar muito bem o que aconteceu e logo no começo. Isso que eu gosto também nos filmes, quando eles explicam, não em palavras literalmente, diretamente, mas eles dão a entender, ou às vezes também literalmente com palavras, ou dando a entender o que aconteceu, porque tem filmes que fica jogadas as informações, você tem que ficar pescando e falar com a pessoa do lado pra ver se entendeu, você entendeu? Porque tem coisas que ninguém vai entender e fica lá jogado no ar. Nesse filme, Avatar, O Caminho da Água, eles deixam claro o que acontece, como acontece ou aconteceu. Então, o Coronel, ele voltou, ele e outros capangas dele do primeiro filme voltaram para essa sequência, só que foi o seguinte, todos eles literalmente morreram. O Coronel morreu. Só que ele fez uma gravação de vídeo falando que ele autorizava a deixar as lembranças, as memórias dele guardadas, armazenadas. E aí, depois, os cientistas fizeram o Coronel, que já estava morto, pegaram as lembranças dele, que estava armazenada, e criaram um avatar, literalmente o avatar, o carinha azul, criaram para o Coronel e para os capangas dele e colocaram as lembranças de cada um nesses avatares. E aí o Coronel volta em forma de avatar. Ele não tem mais aquela outra forma de ser humano dele, porque ele morreu. Então, não é ele, mas ao mesmo tempo é ele, né? Tipo, não é ele ali espiritualmente dentro do corpo, mas é ele nas lembranças e na mente. Bom, lembra do Spider que eu acabei de falar, o menino ser humano que vive em Pandora? Então, ele é o filho do Coronel. O Coronel descobre que tem um filho e essa ligação que os dois têm, fica muito legal, porque o Spider não gosta do pai, sabe tudo que o pai fez no primeiro filme, beleza, só que o pai não liga pra ele, então fica aquele negócio, aquela rixa dos dois. Só que depois de um determinado momento do filme, o Spider parece que ele vai gostando do pai, o pai vai gostando dele, aí você fica pensando, poxa, agora o menino que estava do lado dos avatares vai virar do mal, só que não acontece isso, quase acontece, a gente imagina que vai acontecer, mas não acontece. Ele é leal aos avatares, ele é leal a Pandora e aí ele fica longe do pai depois. Ainda falando do Coronel, eu achei muito legal trazerem o mesmo vilão de uma forma inusitada, diferente, para uma sequência e isso não ficou chato, não ficou cansativo, né? Porque você trazer o mesmo vilão para uma sequência, você fica, poxa, tá, o que esse cara vai fazer de novo? Ele já fez o que tinha que fazer e tal. Mas não ficou chato, nossa, ficou muito, muito bom. Eles souberam trabalhar esse personagem, os objetivos desse personagem
muito bem. Então, o Coronel e a equipe dele nesse filme agora querem colonizar Pandora. Antes era destruir, né, pegar a pedra preciosa e tal, mas agora eles querem colonizar. Nesse filme a gente conhece o povo da água, os avatares que vivem na água. É muito bonito os gráficos desses personagens, então ficou muito bem feito. As cenas da água, os animais marinhos, as cenas debaixo da água, tudo ficou muito bonito, as cores, parecia tudo realista, realmente parecia que os animais que estavam ali e os próprios avatares eram tudo reais. Parecia que eram reais, não parecia que era computação gráfica, igual eu falei no começo do vídeo. Não parece, fala, gente, a tecnologia e o cinema estão muito avançados mesmo, porque é lindo de se ver, é muito bonito. E se passam 3 horas de filme, né, é um tempo grande aí, só que eu não senti que demorou pra passar. Eu achei que foi rápido, mas muitas cenas poderiam ter sido encurtadas. Às vezes eles ficavam muito numa cena que você falava, tá bom, eu já entendi, beleza, podia dar uma enxugada aí nesse tempo, né? Talvez o filme viraria aí por volta de 2 horas e 40, 2 horas e 45, ficaria grande do mesmo jeito, mas tiraria algumas cenas que poderiam ser encurtadas. Não cenas desnecessárias, porque ao meu ver não tem nenhuma cena desnecessária que você cortaria totalmente. Todas são muito importantes para você entender, né, o universo que está expandindo, os personagens novos que estão chegando, então a gente precisa entender isso. Só que dava para dar uma encurtada em algumas cenas e ia funcionar do mesmo jeito. Eu achei muito bacana também que a Grace, né, aquela personagem que era muito legal, infelizmente morreu no primeiro filme, ela teve uma filha e o Jake e a Nate adotaram ela. E ela fica lá como parte da família deles, e que realmente é uma personagem muito importante para a história do filme. O Coronel continua vivo, ele pode voltar aí no 3º filme que já está confirmado para 2024. Esse cara tá em toda, gente, eu não sei quando que vão parar ele. E também Avatar 4 está confirmado para 2026 e Avatar 5 para 2028. Bom, em Avatar 2 o Caminho da Água não tem cenas pós-créditos. É sempre bom avisar, né? Pra vocês ficarem sabendo. Muitas cenas do primeiro filme aparecem nessa sequência e traz aquela nostalgia, aquele flashback que eu achei sensacional. Inclusive, uma dica falando nisso, assista ao primeiro filme antes de assistir Avatar 2, O Caminho da Água, para você refrescar um pouco aí e ter na mente essas cenas que você vai pegar na hora quando aparecer. E vai ser muito legal se você puder assistir o primeiro filme antes para poder aproveitar ainda mais Avatar 2. E aí, você já assistiu ou ainda vai assistir? Escreva nos comentários. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. A gente se encontra já aqui na Raio Filmes. Muito obrigado, valeu, tchau!